E aí eu quero aproveitar e pedir aí para você que está conosco prestar bastante atenção, porque agora é hora da receita do coração. Ó, posso não fazer o decoração muito bem, mas ó, receita do coração. E quem faz a receita do coração hoje é o Eve aqui, ó. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre. Rita. Eu amei essa receita porque eu vou poder comer. E quantas pessoas como eu passam as suas dificuldades, Sim. não conseguem comer determinados Exatamente. alimentos. E aí eu falo, esse é o trabalho do NutriChef que está conosco hoje, porque você tem ajudado muitas pessoas com sabor, com cuidado, com carinho, a experimentar muitas receitas. Obrigada por estar conosco. Muito obrigado por toda essa introdução. É um prazer a gente criar momentos felizes, realmente felizes, que vão trazer saúde para todas as pessoas, né? Todo mundo quer saúde, né? Eu quero. E poder comer. Se você tem intolerância alimentar e você olha um bolo que você gosta, não pode comer. Imagina você, Rita, você que tem essas as limitações, as restrições, ir numa confeitaria, sentar e ver aquele bolo bonito, aquele doce, e não ter certeza do que ele foi feito, como foi feito, e aí você não pode consumir. Você de casa certamente deve estar passando, talvez, por situações muito parecidas, né? Então esse é o meu trabalho, né? Criar produtos gostosos dentro daquilo que as pessoas podem consumir e com sabor, né? E essa receita de hoje é a receita do coração dele, e a gente vai entender essa história já já, como que essa receita veio parar aqui hoje no Mulher.com, mas antes você tem que saber quais são os ingredientes que ele escolheu, que são saudáveis, vão dar sabor a esse bolo de cenoura e que qualquer pessoa pode comer. Então, na tela, os ingredientes para você poder aí copiar, printar, fazer o que você quiser, tirar uma foto da televisão ou então depois você já sabe, fica disponível no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, ou no nosso Instagram também, @mulher.com. Então no Instagram é @mulher.com e no canal no YouTube é @programamulher.com, sempre por extenso. Então estão aí os ingredientes e agora bora entender por que essa receita é do coração. Por que do coração? Eu tenho várias memórias com bolo de cenoura. Várias memórias. Memórias afetivas de família. Minha mãe sempre fez bastante bolo de cenoura em casa. Bolo de mãe, de vó é bom, né? Exatamente. As minhas tias-avós, algumas até já faleceram. Sempre recebiam gente em casa com bolo de cenoura. Mas existiu um período na minha vida, quando eu estava lá na segunda, terceira, quarta série, no primeiro grau, lá pequenininho. Na escola que eu estudei, lá no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, né? A gente tinha várias ações, sabe, Rita? Muito gostosas, que eram ações em prol da escola. Eu estudei em colégio público, era muito bom, na verdade. Não sei se hoje ainda continua bom. Tomara que tive seja. muita sorte de ter uma formação excelente pública, que hoje a gente pede tanto no Brasil, né? Que a gente tem esses direitos, as crianças têm direito, mas a gente ajudava muito a escola. Então, a gente fazia como se fossem umas rifas para ajudar a escola. E a gente fazia um concurso da escola, da Miss, né? Da Miss Garota, era Weiber o nome do colégio, né? Irmão Weiber. Então as turmas se juntavam e as mamães faziam bolos, salgados, pizzas para vender nos recreios, né? Nos intervalos. Para fazer uma arrecadação. Então, eu lembro muito de cheiro de bolo de cenoura com chocolate. Ai, que delícia! Sabe? Naqueles momentos. Então, a gente acabava comendo o tempo todo. Que delícia! E eu cresci com essa memória afetiva do bolo de cenoura, por causa da família e depois dessa época. E eu cresci realmente, assim, muito envolvido. Eu amo bolo de cenoura. Só que depois que eu comecei a trabalhar com as intolerâncias, Rita, como é que eu vou comer bolo de cenoura? Tem gente que não pode. Pois é, tem gente que não pode. Então, na minha padaria, eu não posso fazer esse bolo de cenoura tradicional, com farinha de trigo. Então, eu fui alternando. E hoje eu estou muito voltado para a questão do emagrecimento, para o diabético, para a pessoa que realmente está cuidando
da questão de não aumentar de Que peso. a gente falou hoje, da Exato. saúde. E que legal, né, que as coisas se linkam, né, como Deus é bom. Vocês estavam falando de suplementação. Hoje, uma das coisas melhores para o diabético, para a pessoa que está cuidando da glicemia do sangue, é saber trabalhar com produtos suplementares proteicos. Incluir, tirar um pouco o carboidrato das receitas, como, por exemplo, farinha de trigo. É carboidrato, é amido. Dá para substituir por um outro carboidrato Exatamente. melhor. Pode, ou pode substituir por uma fonte proteica, Rita. Vindo de proteína de soja, ou proteína de chia, ou proteína de aveia, proteína de arroz. Olha que coisa sensacional. E com bons sabores, que você já não vai nem notar Mas você que sabe tem. que essa é a briga de todo mundo. Eu não sei você de casa, mas quando o pessoal fala assim, é diet, não tem Exatamente. sabor. Exatamente. É sem carboidrato. Isso não tem sabor. Não é assim. Eu falo porque eu já fui lá na loja dele. Gente, você olha na vitrine Gostoso, assim, né? você fica assim... tudo eu posso comer. Essa é Porque existe esse cuidado também, que não dá para... Por exemplo, quem tem doença celíaca não pode ter contaminação cruzada. Exato. A faca que cortou o pão não pode cortar um outro alimento, porque vai fazer mal do mesmo jeito. Exatamente. Mas você olha na faca, olha, não tem nada. Mas a vasilha, a mão que mexe. Então, esse cuidado eu sei que vocês têm lá. Exatamente. E nós vamos agora fazer a nossa receita. Vamos fazer. E vamos falar sobre os ingredientes que você escolheu, então, para essa receita? Então, o mais importante é a gente entender a grande diferença dessa receita. A diferença está aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Essas duas farinhas aqui. Eu tenho aqui a farinha de amêndoas, que é uma farinha muito baixa em carboidrato. Então, assim, diabético, e ela não tem glúten também. Então, assim, resolve a questão do glúten, resolve a questão da lactose, é lógico, e resolve a questão do diabético. Só que essa aqui, ó, essa aqui é uma farinha proteica. Isso é um extrato de farinha de chia. Olha que maravilha. A chia. A chia. Você consegue extrair a parte proteica da chia e transformar num suplemento proteico. Que legal! Olha que maravilha. E você vai encontrar em vários Eu sabores. nunca tinha ouvido falar, gente. Pois então, gente, é novidade. É novidade. Eu não faço firula pra ninguém, eu não sabia. Ó, você tem proteína que vem de soja em pó, você tem proteína que vem da chia, da ervilha, e algumas vão ter sabores. Sabor de baunilha, sabor de chocolate. Então, para as minhas receitas, ou eu sempre adquiro sabor baunilha, que é mais próximo, ou às vezes plano. É mais palatável também. A maioria das pessoas tem facilidade de Com certeza. Sentir o sabor da baunilha e gostar. Exatamente. Então, assim, essa aqui vai ser nosso substituto da farinha de trigo. Essas duas farinhas aqui vamos trazer baixo carboidrato e proteína. Olha que demais. Olha que incrível, Agora, gente. A chia é aquela sementinha pretinha, pequenininha, minúscula. É verdade. Que você deixa na água, ela hidrata e aquilo faz um bem muito maravilhoso, gente. Grande para o seu organismo. Exatamente. Agora, a farinha de chia, meu Pois Deus. então. Então, assim, ó, vou colocar Gostei. já aqui Adorei. no bowl as farinhas que a gente vai utilizar. Vou colocar um pouquinho menos aqui, que não precisa tanto. E aí é o seguinte, bolo, a gente sabe, né? Tem sempre duas partes. Parte líquida, parte sólida. A parte sólida já tá aqui, ó, já tá resolvida. A gente vai fazer a parte líquida primeiro, que a gente precisa de ovos, precisamos. Eu não vou usar óleo de cozinha, vou usar azeite extra virgem, que eu acho mais saudável. Eu vou usar cenoura, que precisa, né? Senão não é bolo de cenoura, mas se você quiser fazer essa receita aqui com uma outra base, como cacau, baunilha, laranja, você pode, tá bom? Vamos utilizar aqui cacau para fazer a nossa cobertura depois. Esse aqui é uma outra suplementação, base vegetal também. Não tem aqui nem leite para você poder consumir. Olha que maravilha. Para dar o sabor de brigadeiro por cima, você vai amar. Fermento e a gente vai fazer uma substituição do açúcar. Eu utilizo um suplemento de algas marinhas. Você pode fazer o uso de algum adoçante que você queira, que seja saudável para você, que não tenha caloria também, porque ajuda bastante na saúde. Perfeito. Perfeito, gente? Vamos lá então, ó, bem tranquilinho aqui. Vamos pegar os ovos, colocar os ovinhos aqui no liquidificador. 2 ovos. 2 ovinhos. Vou colocar aqui o azeite extra virgem. Vamos colocar para cá. Maravilha, perfeito. Eu já gosto de colocar aqui na receita a parte doce, então eu vou botar uma pitadinha desse suplemento de algas marinhas. Isso é o mínimo do mínimo, gente.
É pouquinho, né? Nossa, é assim, você fala, mas isso não vai adoçar. Adoça, amiga. Adoça. 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 Adoça mesmo. Então, nós vamos fazer o seguinte, como nós vamos bater, nós temos que ir pro intervalo. Tá bom? Você vai bater a cenoura junto depois? Vou bater, vou dar uma batidinha aqui, já vou botar, colocar a cenoura também juntinho e deixar tudo já pronto. Então, é isso que nós vamos fazer durante o intervalo. Vamos começar batendo, depois ele vai parar, vai colocar a cenoura, vai bater de novo e a gente espera você para misturar Maravilha, no próximo até bloco. depois. Daqui a pouquinho. Tô aqui. Tá com fome? Tá com fome. Aí a gente prometeu que ia bater a cenoura e ia esperar por você de casa e fizemos isso. Batemos Olha aqui, agora no finalzinho, batemos. quase voltando. Bem líquido, Tá. tá? Bem líquido. Porque a gente vai fazer agora é incorporar, né? Isso nas farinhas que são a base da receita. Que facinho, né, gente? Delícia. Vamos lá. Vou colocar aqui, aos pouquinhos. Olha que cor bonita, Nossa, lindo. né? Gostoso demais. Ai, que delícia, adoro coxar os pedacinhos. E o cheirinho, né? Já dá aquela vontade, né? Cheirinho, Aquela gostoso. vontadezinha. Vou pegar um fouetzinho aqui, mexe delicadamente, com calma. Sabe quando eu faço essas receitas, sabe o que eu fico pensando sempre? Naquela vovó, porque assim, eu cresci com muitas tias-avós assim na minha volta. Então, aquela vovó, aquela tia-avó, aquela tia que reúne a criançada em casa e dá aquele cheirinho de bolo, sabe, em casa, sabe? É tão bom, gente, essa época. A gente não perde essa época, é tão especial, né? Ai, com E certeza. passa tão rápido, né, Eu gente? tinha uma vizinha que fazia bolo e ela ficava esperando lá na muretinha, ali no Taquaral, aqui em Campinas. Oh, em Taquaral? Ela ficava esperando eu voltar da escola. E às vezes eu nem entrava dentro de casa, ela fazia assim, ó, pra mim. Fazia assim, eu ia lá, tinha um bolo. Ah. Ela punha na mesa, ela sabe que eu gostava de Sim. xícara, ó, pequenininha eu já gostava de xícara, e ela punha bonitinho. Olha que maravilha. Falei, gente, foram acho que bolos, Aqueles, né? aqueles Que bolos. marca a nossa memória, né? Mas as minhas irmãs morriam de ciúmes. Tô colocando aqui, ó, o fermento de bolo Esse é o fermento tradicional. tradicional, tá bom? Não precisa mexer muito, isso é segredo. Não mexe tanto, porque senão ele quebra. Não cresce o bolo. Ah, entendi. Não fica bom, só um pouquinho. E agora estamos com a massa E você pronta. tá mexendo devagarinho também. né? Devagarinho também, bem tranquilo. Ó, já incorporou tudo. Eu gosto de fazer esse bolinho, sempre penso assim, ó, quando a gente tá pensando em cuidar da saúde, se você vai ter bastante gente em casa, você faz o bolo grande. Uhum. Eu gosto de fazer porções menores, pra gente comer aquilo que a gente deveria e não ultrapassar. Melhor fazer um novo bolo do que Entendi. ficar fazendo muita coisa. Do que ficar a semana inteira. Imagina, a pessoa mora com um casal, mora em casa. Aquele bolo enorme. Você come 2 fatias agora, aquele bolo sorrindo pra você, namorando você, Rita. você vai comer. Você vai comer mais, não é verdade? E aí começa, né, mesmo que seja saudável, Fazer cuidar menos. Eu gostei porque essa medida de receita é uma medida... tranquila. O que eu pego? Essa aqui é uma forminha de 450 gramas. Dá pra fazer aquele bolinho inglês, sabe? Eu gosto de fazer nela. Então aqui, já tá untada também. Vamos colocar aqui. Opa! Maravilhoso. Precisa de uma espátula ou não precisa? Não precisa, não. Não vai nem precisar, Rita. Vai ser tão tranquilo. Ó. Tem um chorinho aqui. Vamos colocar tudo, né, Rita? Porque senão desperdiçar. Desperdiçar não principalmente pode, porque né? esses ingredientes são ingredientes Não. muito bons. Sabe quanto é que tá o preço da farinha de amêndoas? E você vai desperdiçar? Não Não. pode, né? Não pode, né? Esse açúcar também é muito especial. Com certeza. E olha, você tem aí proteínas E o também, né? interessante é o Eve trazer para nós, como NutriChef, buscando a nutrição desse bolo, mas com a memória olfativa e afetiva da infância, né? Opa, Paninho, pode pegar né? aqui. Isso, Paninho. Mas com o novo conhecimento, com os estudos que ele fez,
ele consegue deixar esse bolo, além de gostoso, mais saudável. Isso é importante, principalmente para aqueles que têm aí as restrições. Chefe, quanto tempo de forno? Olha, esse aqui, como ele é um pequeno bolo, 20 a 25 minutos no máximo, tá bom? Você vai ver ele crescer, ele vai crescer, mas você tem que estar colocando ali a espátula para você verificar, ou um palitinho, porque ele pode crescer, ficar bonito por fora, mas está cru por dentro. Então, Entendi. 20 a 25 minutos, 170 graus. Perfeito. Tá bom? Então, esse aqui vai pro forno agora, tá? Eu vou ajudar você, chefe. Vamos lá, vamos colocar no forninho aqui. 170. 170. E Maravilha. só embaixo. Opa! Aí, ó. Quanto tempo? 25? 25 já vai estar maravilhoso. Prontinho. Aí, ó. Perfeito, gente. Mas é claro, Agora, né? a mágica da TV. Eu tenho um pronto. Essa é a mágica da TV. Adoro essas partes da televisão. Ai, gente, olha aqui, ó. Pronto. Olha que lindo! Que gostoso. Que delícia. Ó, gente, esse aqui, você vai ver. Se você tivesse feito esse bolo com açúcar, o bolo cresce mais. Ele tem um crescimento maior. Mas como ele é sem açúcar, normalmente ele vai ficar aqui, ó, né? Assim, nesse nível, passar um pouquinho. Se fosse com açúcar, tava desse tamanho. Tinha vazado. O açúcar faz isso, tá? Não adianta. O açúcar faz. Imagino que ele não faz conosco. Com certeza. Aí, ó, fermentação aqui. Como a gente vai fazer? Vamos desenformar ele. Opa! Olha que bonitinho. Também achei. Ó, vamos colocar nessa posição mesmo aqui, tá? Assim, ó. Porque vai ficar mais fácil e mais bonito pra gente colocar a cobertura por cima. Tá legal. Certo? Vamos deixar pra fazer a cobertura agora? Vamos, é Vamos verdade. lá. Sem cobertura de brigadeiro não tem bolo de cenoura. Quer dizer, a gente até poderia fazer assim, gente. Fica gostoso demais. Tá doce, tá gostoso, mas falta aquele chocolate, né? Não falta? Então vamos lá, gente, ó. Aqui eu tenho também uma base vegetal, tá certo? Em proteína, sabor chocolate. Tá bom? Não tem açúcar, não tem carboidrato, é sensacional. E a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar pelo menos umas 2 ou 3 colheres e vai acrescentar cacau orgânico em pó. Cacau mesmo. Nossa, que delícia. Se você não tem intolerância com leite, pode ser o cacau 50%. Eu uso 100% porque eu vim no programa da Rita, né? Então tem que ser tudo sem leite. A Rita dá um trabalho para esses chefes. Você, pra mim, não dá. Pra mim, você tá tá dentro do que eu faço, mas... Olha, o cardápio dele muito me agrada. Maravilhoso, ó. Dá uma mexidinha aqui. Isso aqui eu vou fazer alguma coisa agora. Na receita que eu coloquei pra vocês, eu coloquei 2 opções. Eu coloquei pra você colocar leite de coco em pó, né? Mas você não precisa. Se você acrescentar somente água aqui, ele já vai ficar muito, muito gostoso. Sério. Então, eu vou pegar uma água aqui pra gente. Essa água é mineral, pode? Isso, eu sei, já é potável. É água boa. E aqui é abençoada, né? Isso que é bom, né? Tem esse detalhe também. Aqui é bom demais. Então, vamos colocar aos pouquinhos. Porque eu faço uma lambança quando eu coloco água nas coisas. É difícil, viu? Vamos lá. Aqui. Deixa eu colocar isso pra cá. Devagarinho, sem virar. Às vezes eu sou muito agitado. Quando eu tô na cozinha lá da padaria, é uma loucura. Você dá trabalho para Eu dou trabalho. Nossa, eu dou trabalho mesmo, os seus gente. colaboradores. Vai mexendo devagarinho. Só isso, um pouquinho de água. Exatamente. Olha aqui, ó. Já começou. Já virou um creme. Já começou a ficar igual um brigadeiro. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha que bonito. Vamos colocar um pouquinho mais de água. Só um pouquinho mais, para não ultrapassar. Essa espuminha é porque ele pegou na vasilhinha do ovo. Exatamente. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não é detergente. Não é. Não é detergente. Vamos lá, ó. Seguinte. Você colocou um pouquinho mais de água, porque apesar da cremosidade dela, você quer que ela derrame. Exato, eu quero que ela caia dos Por ladinhos, isso sabe, Rita? Mexe bem agora, ó. Vou mostrar na câmera, ó. Nem dá pra acreditar, né? Realmente. Como tem coisas legais que a gente nem conhece, né? Ai, que delícia. Tô com ele basicamente pronto. Olha aí que lindo, ó. Que bom, né? Olha, ela já me trouxe até uma espátula aqui para facilitar. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um pouquinho com a colher. Você já vai colocar com a colher. Não, mas se precisar também. Vamos fazer assim para ficar mais bonito, tá? Opa! Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Não que vai leite condensado. Gente, a cara de brigadeiro mesmo. Não vai com leite condensado.
que é aquela monte de açúcar. Não tem leite nem lactose, então não tem caseína. É proteico, então não precisa comer com culpa, pode comer sem culpa. Olha isso aqui. Vou botar aqui para a câmera mostrar. Ele quer judiar da gente, olha isso. Você vai comer? Tá judiando? Você não vai comer? Tá judiando, Guto? Então. Olha isso. Olha aí, ó. As pessoas não comem com os olhos? Comem, né? Comem com os olhos, Comem com os olhos. Então, ó, vou fazer bonitão aqui. E... Meu Deus do céu. Ficou bonito aí pro lado de fora? Que eu não... Ficou ficou lindo. Bonito? Nem tô nem vendo. Ficou lindo. Tá muito Ó, caprichoso. Muito aqui, caprichado. Aqui, ó. Ó. Claro, em casa, tá querendo fazer assim um agrado a mais, assim, deixar mais bonito, mais gostoso. Tem um chocolatinho lá para você, 70%, 80% cacau. Quiser dar uma raspadinha, colocar por cima. Fica melhor ainda. Quer dizer, conseguir melhorar o que já está bom é difícil, mas olha lindo. Olha que bonito. Olha que lindo. Lindo. Mostra esse lado de cá. Nossa, gostou, né? Olha o lado de cá. Ó, aqui eu consegui ver melhor. Ele ficou com 3 gotonas. Olha esse aqui, ó. Olha isso. Esse aqui eu gostei mais do lado de lá, porque eu tava olhando, né? Eu não tava vendo. Olha que lindo. Olha que bonitão. Aí vai fazer uma gotona ali também. Esse você pode comer sem E culpa. eu vou comer mesmo, chefe. Vou Esse até você pode comer sem culpa. o meu pratinho aqui. Pode comer sem Só culpa. trocar esse garfo aqui. Vamos pegar uma faquinha? Uma faquinha, pode ser esta? Pode ser essa sim. Vamos lá. Seguinte, devagarinho para a câmera pegar. Eu estou, gente, babando. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha que bonito. Olha que lindo, gente. Vou pegar mais uma fatia aqui para pegar também. Olha só. Vamos separar ele um pouquinho mais. Olha por dentro, gente. Olha que lindão. Bonito, né? Realmente. Tá bonito, né? Tá lindo. Vou pegar juntinho aqui. Opa. Ai, Rita. Meu Deus, olha Agora isso. você vai me dizer, tá, Rita? Sabe que você não pode mentir, né? E olha, gente, de jeito nenhum, não faço Pode. isso nem... Olha, as pessoas às vezes se surpreendem. Vou fazer isso e vou fazer isso aqui. Olha que delícia. E agora? E agora? E agora? E você pode comer, né? E Ele você falou pode sem comer. culpa, sem culpa, sem medo, sem preocupação. Nossa, Eve arrasou. Nem parece que não tem açúcar, né? Nem parece que não tem nem farinha de trigo. Não parece. Parece que foi feito com leite, com leite condensado, com açúcar, com tudo. E não tem nada disso. Não tem nada disso. Essa maciez que a massa tem, sabe? Ela é muito da farinha de amêndoas, né? Porque ela tem gordura saudável, né, nessa farinha. Então, pouco carboidrato e mais gordura saudável. Bom, né? Arrasou. Gostou? Que bom. Fico feliz, viu? Muito bom, Rita. Vou ter que chamar o intervalo. Pede. Eu vou fazer assim, ó. O intervalo, um bolo maravilhoso. Nós já disponibilizamos aí os contatos do Eve. Para você que mora na região de Campinas, qualquer cidade aqui da região, vale a pena conhecer. Porque eu sei o que é você ter alergia, você querer comer e não poder. E esse é o trabalho do NutriChef do Eve que está conosco hoje. A gente volta já.